Capítulo 984, Filhas. 4. Victor, agora que Sasa mencionou, quais são os poderes dela? Ana perguntou. Victor respondeu prontamente e honestamente, como uma deusa exterior, ela nasceu com os conceitos de espaço, intangibilidade e nulidade, com a possibilidade de crescimento futuro. Graças à minha essência, ela tem o potencial de ir além, sem mencionar que esses conceitos não estão vinculados a esta criação, mas sim a algo completamente diferente da nossa realidade. Afinal, como seu próprio título afirma, ela é uma deusa exterior, uma forasteira, algo criado fora deste cosmos e do caos. Outro silêncio se instalou, um silêncio bastante desconfortável. Todos olhavam para a garotinha com olhares de preocupação, cautela e pura descrença. O fato de ela possuir conceitos fora desta cosmologia significava que ela não tinha um limite predefinido. Seu limite era onde sua existência poderia perdurar. Ela era definitivamente uma deusa sobrenatural. Mais uma vez, isso nos leva à pergunta inicial. Como diabos a mãe dessa garota está presa? Nada disso faz sentido. Ruby sentiu uma dor de cabeça surgindo ao pensar no assunto. Ela não era uma deusa exterior como seu marido, nem mesmo uma especialista no assunto, mas, de todas as informações que havia reunido até então, o simples fato de Azatoth estar preso não fazia sentido algum. Ninguém sabia como responder à pergunta de Ruby, nem mesmo a própria Azatoth, que ouvia a discussão. Foi bastante interessante descobrir que, mesmo neste setor inferior, havia histórias sobre ela, o que não era incomum, considerando que, mesmo nos níveis superiores, havia histórias sobre ela, muitas delas equivocadas, pois a retratavam como uma besta do fim ou uma besta sem razão. Voltando à questão de sua prisão, ver o quão incrédulos eles estavam sobre o porquê de ela ter sido presa e ainda permanecer assim, apesar de ser tão forte, a motivou a testar essa teoria. Agora que ela estava madura, poderia ir embora. Esse pensamento lhe passou pela cabeça, usando todo o seu corpo enorme com todo o seu poder em uma tentativa de se libertar de sua prisão. Ela viu uma rachadura aparecer no espaço ao seu redor, mas logo essa rachadura foi rapidamente reparada. Ela usou mais de seus poderes, mas o espaço permaneceu intocado, assim como sua prisão. Era óbvio que os primordiais haviam reforçado ainda mais sua prisão. Essa demonstração levou a uma compreensão imediata. Não amadureci tanto quanto pensava. Minha existência não se tornou plenamente madura. A princípio, ela não aceitou isso, mas logo entendeu o porquê. Ao ganhar consciência de quem ela era e do que queria, ela essencialmente passou por uma mudança espiritual. Ela passou do estado de criança para o de adulta, mas seu corpo e existência eram completamente diferentes. Os deuses exteriores, em sua fase de crescimento, precisavam de energia para crescer. Por isso, ela consumia tudo ao seu redor enquanto estava solta. Graças ao planeta que consumiu com todos aqueles deuses de alto nível, ela transitou do estado de um bebê Eldritch para o de uma criança Eldritch. Se tivesse passado mais tempo consumindo a criação, poderia ter chegado à adolescência, alcançando assim a fase madura, onde todos os seus poderes estariam no auge. Mas esse processo foi interrompido, e ela foi aprisionada neste lugar, forçada a comer restos desta prisão. O conceito de infinito e do fim não era tão nutritivo quanto a própria criação, que era feita de pura energia, especialmente as estrelas e os buracos negros. O que ela conquistou ao atingir a maturidade mental foi uma maior compreensão de seus poderes e uma maior clareza em usá-los. Se antes ela era como um cavalo selvagem chutando tudo e todos sem rumo, agora ela podia se concentrar no que queria e causar um efeito ainda mais forte. Era como um jovem praticante de artes marciais passando do nível iniciante, em que não tinha ideia do que estava fazendo, para o nível de maestria. Claro, essa comparação foi realmente ruim, considerando que estamos falando de uma deusa sobrenatural que pode essencialmente manifestar suas intenções na realidade, como fez ao dar à luz sua filha. Mas este é um exemplo perfeito. Afinal, se ela não tivesse tido essa maturidade mental, não teria sido capaz de fazer o que fez ao criar sua filha. Enquanto ela fazia mais descobertas sobre si mesma, ela ouviu as palavras de Victor, deixando de lado o enigma que essa situação representa por enquanto. Ele olhou de volta para Yogi. Azatoth deu um começo à nossa filha e, com a minha essência, ela lhe deu potencial para ir além da sua existência inicial. No entanto, mesmo assim, ela não será capaz de superar a mim ou a sua mãe. Parece que temos algo completamente único, mesmo entre os deuses exteriores. Esse algo parece definir Azatoth pelo que ela é, assim como eu. Azatoth sentiu várias vezes em concordância. Victor estava completamente certo.
Como deuses exteriores que nasceram sem influência externa, eles eram completamente diferentes de sua filha. Ela e seu marido nasceram do caos. Eles eram os líderes de seu panteão e, ao mesmo tempo, seus criadores. Eles são completamente diferentes de sua filha, que nasceu da essência de ambos, enquanto Azatoth nasceu do caos fora desta criação e era considerado uma estranha. Seu marido nasceu do caos dentro desta criação e permaneceu oculto nela. Ele podia se passar por um habitante deste lugar, mesmo sendo um deus exterior. Consequentemente, essa diferença mínima, porém significativa, significava que os reguladores daquele lugar não perseguiriam seu marido. O mesmo se aplicaria à filha, que possuía a essência de seu pai. Ela poderia se esconder completamente dentro desta criação se desejasse, algo que era exclusivo de Victor e seus descendentes. Ela não conseguia fazer isso sozinha, mesmo que tentasse imitar seu marido. Os reguladores da existência naquele lugar ainda a sentiriam. O que era bem irritante, para ser honesta. Tá. Legal. Sua nova esposa e filha são quebra-realidades. Isso é legal. Muito legal. Podemos voltar para a parte em que você me enche e coloca pão no meu forno? Perguntou Violette. Pelo menos desta vez, ela usou palavras menos ofensivas para os ouvidos mais jovens presentes. E essa pergunta provocou um longo suspiro coletivo de todos os presentes, até mesmo de Leona ao seu lado. Violette, você nunca muda, não é, mulher? Disse Sasa. O quê? Eu tenho minhas prioridades bem definidas aqui. Você pode se surpreender com o poder avassalador dos deuses com tentáculos o quanto quiser, mas eu quero pão no meu forno. Deuses com tentáculos, hein? Já vi hentai o suficiente para saber onde isso vai dar, murmurou Lacus. E esse murmúrio foi ouvido por todos ali, que ergueram as sobrancelhas para Lacus, um gesto que deixou a mulher muito envergonhada. Em sua defesa, ela não quis verbalizar seus pensamentos. Violette continuou, ignorando Lacus, sem falar que não adianta discutir sobre isso agora. Essa garotinha pode ser uma deusa exterior completamente destruída no futuro, mas agora, ela mal tem controle sobre seus poderes, e pelo que Darling insinuou, seus poderes são bem limitados agora, não são, bem, sim. Ela não tem controle sobre seus poderes, e como ela literalmente acabou de surgir, precisa se alimentar de muita energia para ficar forte. Victor assentiu. Bem, ela é uma recém-nascida ainda mais fraca do que eu era quando bebê, pensou Azatoth. Em termos comparativos, sua filha não tinha nem 1% do seu tamanho e poder quando era bebê. Sua filha ainda nem tinha sua verdadeira forma. Mas, apesar de todas essas deficiências, ela ainda era uma deusa exterior cuja existência distorcia tudo ao seu redor. E isso por si só era muito perigoso para seres mais fracos. O que você está vendo acontecendo aqui são apenas as habilidades passivas dela reagindo ao ambiente. Ela nem sequer tem a principal característica dos deuses exteriores, que é a pura loucura que os outros sentem ao observá-los, acrescentou Victor. Bem, ela é uma recém-nascida ainda mais fraca do que eu era quando bebê, pensou Azatoth. Em termos comparativos, sua filha não tinha nem 1% do seu tamanho e poder quando era bebê. Sua filha ainda nem tinha sua verdadeira forma. Mas, apesar de todas essas deficiências, ela ainda era uma deusa exterior cuja existência distorcia tudo ao seu redor. E isso por si só era muito perigoso para seres mais fracos. Se um mortal fraco tocasse em Yoga agora, ele simplesmente perderia a vida devido às habilidades passivas da garota de reagir ao ambiente. Mesmo assim, é muito perigoso deixá-la sozinha. Seria ainda melhor se os poderes dela estivessem selados e só pudessem ser usados quando você estiver por perto, querida, comentou Skatashi, que estivera em silêncio. A capacidade de manipular o irreal é muito perigosa para uma criança. Eu consigo imaginar perfeitamente a situação em que ela assiste a um anime que minhas filhas certamente lhe apresentarão e, no momento seguinte, começa a trazer personagens do anime ou até mesmo itens de anime para a realidade. A explicação de Skatashi fez com que a própria Ruby sentisse uma flecha invisível perfurando seu corpo, assim como várias garotas que gostavam de filmes, livros e animes, arregalando os olhos. Eles também poderiam fazer isso. Pepper começou a babar enquanto se imaginava interagindo com um sabre de luz ou itens únicos que só existiam em animes e filmes. Como eram objetos irreais, tais coisas não poderiam ser criadas na realidade, mesmo com sua habilidade de runas dracônicas, habilidades que poderiam parecer poderosas, mas apenas para os membros mais talentosos como Ana, Victor ou Skatashi. Para aqueles que nunca haviam tocado em runas antes,
Era bastante complexo replicar os efeitos que os três conseguiam casualmente. Não que eles não pudessem se tornar mais poderosos. Eles definitivamente poderiam dominar essa arte e se tornar tão bons quanto os três mencionados, mas mesmo isso levava tempo. Então, mesmo que quisesse, Pepper não conseguiria invocar um Gundam. Ela precisava esperar que Velnoral construísse ou se tornasse proficiente em runas dracônicas para tentar fazer o mesmo, e mesmo que fosse proficiente, seria um processo de tentativa e erro. Afinal, ela estava tentando transformar o irreal em realidade. Mas com Yugi, também conhecida como sua nova melhor irmãzinha, filha, ela poderia realizar seus sonhos. Tudo o que precisava fazer era mostrar a ela um Gundam e o Deus sobrenatural faria sua mágica. Enquanto ela se perdia em seus pensamentos, o que podia ser claramente observado por todos os presentes devido às expressões animadas que ela fazia, Scatachi se aproximou como um predador silencioso atrás de sua filha Tapa. Hugo. Minha cabeça. Capítulo 985. Filhas. 5. Pare de pensar bobagens, Pepper. Não tente se aproveitar da nossa filha. Scatachi olhou para as outras mulheres. Isso vale para todas. Se eu pegar alguma de vocês tentando se aproveitar dela, uma sessão de treinamento bastante intensa as aguarda. Conte comigo nesse treinamento também. Jeanne apoiou totalmente. Como uma das esposas mais gentis, ela não queria ver suas filhas sendo exploradas pelas mães. Conte comigo também. Nenhuma criança será explorada aqui enquanto eu estiver viva, Ana falou em um tom extremamente sério, seus olhos vermelhos dracônicos brilhando intensamente, lembrando o olhar sério de Victor. Eu também vou ajudar, assentiu Steel-Elderblood. Sim, a mulher de alguma forma recebeu o sobrenome dele porque ele a transformou em uma dragoa. A deusa da lareira constantemente evitava Victor com medo de que o grande e maligno dragão a comesse. Algo que Victor estava aceitando por enquanto, afinal, ele não forçaria suas esposas a fazer algo que elas não quisessem, a menos que fosse para o próprio bem delas. Embora esta estivesse tímida agora, ela demonstrou progresso em querer se aproximar de Victor, mas o progresso era relativamente lento, e ela ainda estava agindo como um gato assustado, uma situação que divertia Victor imensamente. Era interessante ver a deusa da lareira constantemente presa em sua imaginação fértil. Para ser sincero, esse era um dos motivos pelos quais Victor ainda não a havia seduzido completamente, pois gostava de ver a deusa da lareira em constante imaginação. As reações dela fizeram seu interior sádico sorrir divertido. Quando as 4 mulheres expressaram seu apoio, os membros não conseguiram conter o tremor. Não era como se fossem fazer algo para machucar suas filhas, já que sabiam que Victor não aprovava tais atos. Iam apenas pedir coisas inofensivas, como um sabre de luz, uma garça ou um caderno sensual cujas páginas tinham o poder de fazer 2 seres se acasalarem como coelhos. De qualquer forma, eram pedidos simples e inofensivos. Mas agora, com o aviso das 3 mulheres, esses pensamentos voaram pela janela. Elas não queriam se submeter ao treinamento infernal que, mesmo com seus corpos de dragão, as fazia sofrer. Pode-se dizer que, justamente por terem corpos de dragão fortes, o treinamento era ainda mais pesado. Eles podem parecer exagerados, mas lembre-se de quem está no comando do treinamento. Essa pessoa é Scatachi Scarlet Elderblood, a mulher que gosta de dar novos significados à palavra treinamento. A ideia tem mérito. Acho que consigo fazer isso. Deve ser a mesma sensação que tive com a minha mãe. Victor falou enquanto olhava para a filha. Ele pegou a menininha pelos braços e ergueu no ar como se a estivesse apresentando aos seus subordinados. Uma referência divertida que a maioria aqui entendeu à primeira vista. Só quem não acessa muito a mídia popular não entendeu esse gesto. Victor se concentrou na energia de sua forma de pesadelo e usou para cumprir sua vontade, enquanto a energia de seu corpo ia em direção à garota e cobria completamente seu corpo como uma camada extra de pele invisível. A distorção do espaço ao redor da menina parou completamente, e tudo voltou ao normal, como se ela fosse uma criança completamente normal. Energia do pai, boa. Ela sorriu gentilmente. Victor também sorriu, segurando-a pelas pernas e acariciando sua cabeça enquanto a menina o abraçava e ria. Eu definitivamente deveria treinar mais assim. Tem muito potencial. Victor expressou seus pensamentos em voz alta, ignorando o impacto que suas ações e as da filha tiveram nas mulheres ao redor, que despertaram ainda mais seus desejos maternais. O Pisinheiro, por outro lado. Suas veias estavam saltando na cabeça,
e sua sensação de perigo foi elevada a um novo nível quando viram essa cena diante deles. Eles eram os favoritos do pai. Eles vão garantir que isso nunca mude. Yogi sentiu uma leve sensação desconhecida. Olhou na direção da fonte e viu duas garotas examinando-a com expressões muito sérias. Yogi sorriu gentilmente para eles, sem nenhuma intenção maldosa, o que fez com que a tensão de Opis e Nero diminuísse um pouco. Elas se sentiam um pouco complexas com esse sentimento agora. Não eram meninas más, só queriam a atenção do pai. Nero e Opis se entreolharam e assentiram. Decidiram que, em vez de brigar por nada, iriam direto para o pai. Victor assistiu a toda essa conversa, continuando a sorrir. Ele não precisava fazer nada para que um possível problema se resolvesse. Tudo o que precisava para manter as coisas estáveis era prestar atenção em todos, algo extremamente fácil de fazer com seus poderes atuais, querido. Violette rosnou com irritação e desejo transbordando de sua voz. Eu sei. Victor lançou um sorriso fraco para Violette, caminhou até Ana, entregou a filha a ela e disse, eu reforcei a restrição dela várias vezes, assim como você. Ela só pode usar esses poderes se eu desejar. Por enquanto, apenas apresente a todos e tente não sobrecarregá-la. Ela pode ser uma deusa exterior, mas sua mente ainda é de um bebê recém-nascido. Deixe comigo, eu cuido bem dela. Eu sei que você vai. Victor sorriu, então olhou para Afrodite, Hestia, Gianni, Amaterasu, Helena, Kaguya e Velnora, efetivamente as mulheres mais responsáveis do grupo, com um olhar significativo, um olhar que transmitia todas as suas intenções, que as mulheres, estando em sintonia com Victor, entenderam completamente como suas ordens. Kaguya efetivamente desapareceu nas sombras para fazer alguma coisa. Afrodite, Helena e Velnora saíram da sala juntas para cuidar de algo. Amaterasu puxou Aruna e Mizuki, levando-as para outra sala. Gaia e Nyx, fiquem de olho para garantir que a informação não vaze. O mundo sobrenatural só deve saber sobre minhas filhas quando elas estiverem adultas e capazes de se defender. Até lá. Segurança total. Sim, querida. Ficaremos de vigia, respondeu Gaia por si por Nyx. Tazemaia, presumo que seus lobisomens entendam a importância da discrição, certo? Não se preocupe, querida. Fiz questão de trazer apenas as damas mais leais. Elas nunca vão trair a mim ou a você, Taza disse com absoluta certeza. Eles entendem claramente as consequências de irritar um dragão, acrescentou Maia, estreitando os olhos levemente. Ótimo. Só para referência, vou alterar o tempo do planeta. 1000 anos aqui equivalem a 1 ano lá fora. Esse é o máximo que posso estender sem prejudicar completamente meu treinamento e evolução futuros. Essas palavras deixaram as garotas que conheciam a divindade do tempo essencialmente estáticas. Se ela estivesse ali, com certeza desmaiaria de pura descrença. Vale ressaltar que manter o tempo fora do uso normal consome uma quantidade absurda de energia. Até a própria ela só conseguia alterar o tempo por um máximo de 50 anos, e isso em apenas um cômodo. Victor está fazendo isso em todo o planeta, que é várias vezes maior que a Terra. Insano. Como esperado de Darling, Morgana suspirou com a declaração dele. Não entendo, querida. Por que você não faz isso na mansão inteira? A passagem do tempo não seria mais eficiente? Perguntou Siena. É verdade, mas eu quero que meu planeta também se desenvolva. Quanto mais tempo passa no planeta, mais forte a dimensão se torna, impedindo intrusos, e mais forte eu me torno. Posso até adquirir algumas divindades relacionadas ao planeta, como Gaia. Então você será um deus pai. O oposto da deusa mãe de Gaia? Perguntou Lacus. Basicamente, sim, riu Victor. Com minhas divindades agora, sou basicamente um primordial de um panteão inteiro. Na verdade, 2 panteões, se contarmos Eldritch, refletiu Victor no final. Isso significa que somos iguais? Ruby apontou. Quer dizer, ainda não, mas estou falando de nós mesmos no futuro, quando refinarmos nossa divindade. Afrodite, Gaia, Hestia, Nyx, Metis e Amaterasu podem atualmente ser consideradas primordiais, mas é preciso mais proficiência em divindade para se tornarem primordiais. Afinal, os primordiais não são apenas os primeiros deuses nascidos no panteão, mas também são os deuses que têm mais afinidade com o conceito divino. Entendo. Isso faz sentido. Siena assentiu. Então a resposta é sim, certo? Ruby falou, de fato. Você precisa aprender mais sobre si mesma, sua divindade e como ela se relaciona com a criação. Aproveite todas as vantagens da nova Torre do Pesadelo a seu favor,
Tenho certeza de que os inimigos lá vão até te surpreender. Um dragão, minha querida Ruby. Você está me deixando intrigada. Ruby sorriu animadamente. Você fez mais alguma coisa na torre sem contar a ninguém? Sim, de fato, Victor assentiu. Querido. Violette bateu o pé no chão, frustrada, causando um pequeno terremoto ao redor. Siena, Lacuse e Pepe também vão te ajudar. Mostre-me sua formação em administração. Victor deu um sorriso sedutor e estava prestes a dizer algo indecente, mas parou ao ver as filhas por perto. Seu sorriso permaneceu mesmo, e ele falou: Ruby, Sasa, Scatashi, Agnes, Natasia, Eleonor, Rose, venham comigo. O resto de vocês continuem com suas tarefas. Temos várias coisas para resolver, e figuras importantes não podem abandonar completamente o poder. Siena, Lacuse e Pepe também vão te ajudar. Mostre-me sua formação em administração. Sim, querida. Deixe conosco. Pepe respondeu pelas irmãs. Leona ergueu uma sobrancelha ao ouvir os nomes. Tem certeza de que consegue lidar com tantos dragões, querida? Diante dessa pergunta, Victor apenas olhou para Leona com um sorriso sutil. Minha querida, essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: por quanto tempo você consegue me aguentar? Leona e Violette estremeceram sob o olhar de Victor, o que só deixou Violette ainda mais animada. Vamos, querida. Prove porque você é chamada de progenitor e vamos criar. Ela se jogou em Victor. Pelo amor de Deus, Violette. Não seja tão indecente, resmungou Ana, impedindo que aquelas palavras chegassem às meninas mais novas. Violette, é claro, não ouviu nada do que Ana disse e simplesmente se jogou em Victor. Quando ela o atingiu no peito, todos os que Victor mencionou desapareceram e reapareceram na sala selada. Imediatamente, sons indecentes começaram a ser ouvidos. Insira 15.000 palavras de puro entretenimento adulto, com detalhes esplêndidos e muitos fluidos inseridos em várias cavernas diferentes, tanto superiores quanto inferiores. Capítulo 986. Um novo dia, um novo ano, uma nova geração de seres poderosos. Mas o mesmo velho Victor não mudou. Um novo dia, um novo ano e, como sempre, o mundo começou a girar. Para a surpresa de muitos, os últimos 2 anos foram bastante calmos. Muitos esperavam que após a queda de Asgard, que foi posteriormente adquirida pelo panteão hindu, tornando-se o segundo panteão em autoridade, perdendo apenas para o Ninho do Dragão, algum tipo de evento que causasse grande comoção na comunidade sobrenatural ocorreria, mas nada aconteceu. O mundo estava se recuperando bem, muito mais do que antes, de acordo com alguns pesquisadores. Após a invasão demoníaca no dia do Apocalipse, ficou evidente que o planeta estava se recuperando. Essa evidência se tornou ainda mais forte quando o lixo que estava no fundo do mar começou a ser expelido para a superfície ao mesmo tempo em que se desfazia em nada. Não apenas o lixo marinho, mas também o lixo enterrado começou a ser expelido da terra e a desaparecer. Era como se a terra, por vontade própria, estivesse se limpando do lixo produzido pela humanidade. O planeta estava agora tão saudável quanto na época dos dinossauros. Toda a poluição havia sido misteriosamente eliminada da existência. Aqueles com conexões profundas com o mundo sobrenatural sabiam que isso era obra de um único ser, um ser que causou comoção devido à sua ascensão estrondosa, o líder do panteão do Ninho do Dragão, Victor Alucard, agora conhecido como Victor Elderblood. Por isso, eles não ousaram levar o crédito por esse feito. Os mortais claramente sabiam que o sobrenatural estava envolvido, mas não sabiam quem estava envolvido. Mas é claro que sempre há tolos que tentam levar o crédito para si mesmos às custas do trabalho dos outros. Sempre haveria pessoas assim em qualquer realidade, e aqui não era diferente, já que muitos deuses inteligentes se gabavam de serem responsáveis por isso. O resultado de suas ações, ele o visitou. É desnecessário dizer quem ele é, mas, ao contrário do que os mortais com pouca informação pensavam, o próprio imperador não os visitou. Seus subordinados sim. Afinal, uma questão tão pequena não merecia a grandeza do seu ser. Quem deveria fazer esse trabalho eram seus subordinados. Ao contrário do mundo mortal, onde homens e mulheres corajosos podiam se esconder atrás de uma tela de computador e se considerar livres para dizer o que quisessem, aqui é diferente. Toda ação tem uma reação. E proclamar a obra do imperador como sua é o suficiente para irritar muitos que o servem. Os Blanks visitaram esses deuses. Ao contrário de antes, eles não eram apenas simples vampiros nobres, mas dragonoides,
seres inferiores em potencial apenas aos dragões verdadeiros. Os deuses que ousaram tomar para si as conquistas do imperador foram todos humilhados publicamente. A imagem do verdadeiro dragão Kaguya cercada por dragonoides com aparências semelhantes às dela correu o mundo. Assim como suas palavras que se espalharam pelo mundo sobrenatural em questão de minutos. Meu marido é um homem generoso, ele não fará nada contra seres que se apropriam do crédito por seus esforços. Mas nós somos diferentes, suas esposas existem para proteger seu orgulho. Não, nosso orgulho, enquanto ele estiver focado em coisas mais importantes para o futuro, nós o protegeremos de todo esse lixo. Kaguya agarrou o deus do panteão hindu pela cabeça e o levantou. Qualquer um que ameace nosso orgulho será eliminado, seja você um aliado ou não. O braço de Kaguya se transformou em pura escuridão, transformando-se no braço escamoso de um dragão negro. No segundo seguinte, fogo negro, uma mistura de escuridão e seus próprios elementos de fogo, irrompeu de sua mão, reduzindo a cabeça do deus a átomos. Dessa maneira simples, o deus foi eliminado enquanto todos os deuses do panteão hindu assistiam impotentes, incapazes de fazer qualquer coisa. Shiva e Indra estavam entre eles. Eles queriam fazer alguma coisa, mas sabiam que se levantassem a mão contra Kaguya, que era a esposa do imperador, toda a facção de Victor os atacaria sem hesitar. Essa situação pode parecer um pouco equivocada, afinal, eles eram aliados temporários, certo? Mas isso estava longe de ser verdade. Toda essa situação era uma demonstração, apenas para provar um ponto, não importava se eram aliados, inimigos ou desconhecidos. Se o orgulho do imperador fosse o alvo, eles viriam atrás deles, e ninguém poderia fazer nada para detê-los. A prova disso foi a própria Kaguya, agora no meio do panteão hindu, obliterando um deus muito importante da existência, efetivamente eliminando-o para sempre, sem a possibilidade de reencarnar no mesmo ser. O único fato que aliviou alguns deuses foi que ela não o matou com o conceito do fim ou algo parecido, ela simplesmente o apagou com fogo de dragão, que, em teoria, era algo semelhante aos poderes da destruição, mas um pouco mais fraco. O deus foi eliminado, mas sua essência retornaria para ser transformada em um deus com uma mentalidade completamente diferente. Ele estava basicamente renascendo. Embora esse renascimento acontecesse em um futuro distante, saibam que o imperador é quem está auxiliando o planeta em cooperação com a árvore do mundo, Yggdrasil. Qualquer lixo não natural será automaticamente eliminado da existência. O imperador está corrigindo os erros que a humanidade causou a si mesma por ganância. O rosto desdenhoso de Kaguya foi visto, um rosto de puro desgosto que evocava arrepios de medo em algumas pessoas e certos sentimentos excitantes em outras com gostos peculiares, o que era bem normal. Afinal, a esposa do imperador era muito bonita. Vocês, mortais, deveriam ser gratos. Depois de dizer essas palavras, Kaguya saiu. E um único ser encapuzado apareceu em seu lugar. Um ser que ninguém conhecia, mas que de agora em diante seria conhecido por todos. Ele era muito alto, medindo 2,5 metros, e todo o seu corpo estava coberto por uma armadura completa. Atrás dele, 12 asas feitas de escuridão, que pareciam engolir toda a luz ao seu redor, estendiam-se ligeiramente, enquanto seu rosto permanecia oculto, com apenas uma escuridão infinita residindo em seu lugar. Entretanto, por alguma razão, todos perto deste ser, ao olharem continuamente para a massa de escuridão sob seu capuz, podiam ver centenas de milhares de olhos abaixo, e essa visão fez alguns deuses gritarem de horror. Seus gritos foram ignorados por todos e, por fim, silenciados por algo que ninguém conseguia discernir. Esse algo simplesmente existia ali, como se estivesse fora da existência, mas, apesar de não verem exatamente o que era, todos os deuses conseguiam ver a silhueta do que parecia ser um felino enorme, semelhantes a uma pantera ou algo semelhante a um tigre. Shiva, uma mensagem do meu senhor. As asas de ar se abriram completamente, e uma energia desconhecida que nenhum deles havia sentido antes se espalhou, e logo a voz de Victor foi ouvida, mas essa voz parecia muito diferente do que Shiva se lembrava. Parecia mais velha e mais pesada. Se isso fosse possível, controle seu povo, Shiva. Por respeito a você, deixarei isso passar, mas não haverá segundas chances. Lembre-se bem destas palavras, porque da próxima vez que meu arauto vier até você, será o seu fim e o do seu panteão. No momento em que essas palavras foram ditas, a atmosfera opressiva desapareceu junto com o arauto e os membros do clã Blanc. Indra, junto com alguns outros deuses, caiu no chão enquanto sugavam avidamente o ar para seus pulmões famintos.
sentindo um peso em seus corações como nunca antes. O que foi isso? Vamos mesmo deixar isso passar? Que escolha temos? Você realmente quer confrontar isso? Shiva falou em tom neutro, mas para sua esposa, que estava ao seu lado, ficou claro que ele estava irritado. Ele se sentiu bastante insultado. Indra pensou na guerra e imediatamente balançou a cabeça. Ele não sabia o que era aquele ser, mas definitivamente não queria enfrentá-lo. Isso tudo não foi um pouco demais? Fazer tudo isso só porque alguém levou crédito pelo trabalho do imperador? Perguntou um deus mais jovem, com visível perturbação no rosto. Tolo. Shiva balançou a cabeça. Ele é um imperador, um deus imperador para ser mais preciso. Você acha que ele ficaria parado enquanto as pessoas mancham seu nome? Especialmente um deus com influência significativa. No passado, monarcas e deuses matavam por muito menos. Essa questão só foi prolongada porque é nós com quem ele está lidando. Se fosse outra facção, seus soldados teriam simplesmente eliminado o ser sem fazer tanto alarde. Tudo isso aconteceu porque ele sabia que no momento em que sua esposa entrasse em nosso panteão, todos os deuses seriam alertados. Então, ele deixou tudo sob controle caso decidíssemos atacar. Sinto muito por Ganesa por passar por isso. Outro deus falou. Ele era apenas uma vítima de sua ganância por adquirir mais influência no mundo mortal. Shiva olhou para Indra com um olhar visivelmente fixo, claramente irritado para aqueles que o conheciam. Era óbvio que a mão suja de Indra estava nessa situação. Afinal, ele estava bastante insatisfeito com o status cada vez maior de Shiva. Indra perdia cada vez mais espaço com o passar do tempo. Chegou a um ponto em que, quando perguntados sobre quem era o deus rei do panteão hindu, a maioria respondia que era Shiva e não Indra. Essa situação deixou o deus do relâmpago bastante irritado e desesperado para fazer qualquer coisa para ganhar mais controle da situação. Preciso colocá-lo em seu devido lugar. Não posso mais deixá-lo solto. Esse idiota pode fazer algo que provoque a ira do dragão. E se esse dia chegar, que o caos primordial tenha piedade de nós. Porque ele não terá. Apóstrofo. É bom que todo o processo seja muito mais fácil devido à declaração da esposa do imperador. Shiva regalou os olhos quando só agora entendeu as intenções ocultas de Victor. Não que Victor não tivesse tomado medidas contra o panteão por respeito a ele. Ele havia escolhido não fazer nada ao panteão para dar uma razão para Shiva assumir todo o controle. Ao dizer que o próprio imperador o respeita, ele ganharia ainda mais controle sobre tudo. Eu deveria ter percebido isso no momento em que ela falou. Mas fiquei chocado com os acontecimentos, pois meu cérebro não funcionou direito. Shiva estalou a língua diante desses acontecimentos. Era óbvio que nem mesmo Victor conseguiria acabar com o panteão hindu, mesmo que quisesse. Afinal, eles estavam no mesmo barco devido ao evento evolução do setor que se aproximava. Indra estremeceu sob o olhar de Shiva, mas não expressou nada visivelmente. Ele simplesmente se levantou, limpou suas roupas e se recompôs dos eventos recentes. Este incidente espalhou-se como fogo no dia seguinte. Fazendo jus a uma de suas divindades, o deus imperador estava ajudando a natureza a se recuperar. Este fato e evento levaram cada vez mais fiéis a se juntarem à sua religião, que, apesar de ter uma temática sombria cujos sacerdotes e fiéis usavam roupas de aparência sinistra, não era mais vista com maus olhos. Principalmente porque a religião havia ajudado a sociedade a se recuperar significativamente nos últimos anos. Incrivelmente, mesmo após o aumento de novos fiéis, a porcentagem de mulheres ainda era maior que a de homens. 30% dos fiéis eram homens, e o restante eram mulheres. Embora esse número estivesse presente apenas no círculo externo, o círculo interno, composto por seres sobrenaturais e os devotos mais leais, que dedicaram suas vidas inteiras ao imperador, era composto apenas por mulheres de diversas raças. Essas elites dedicaram seus corpos e almas ao imperador, e fariam qualquer coisa por ele. Fiel à sua mentalidade, Victor frequentemente recompensava diretamente essas almas dedicadas por seus serviços. As recompensas variavam de acordo com os desejos do destinatário, mas geralmente, as mulheres pediam uma bênção para se sentirem ainda mais próximas do imperador, algo que Victor aceitava prontamente. Como um deus com vários conceitos divinos, ele poderia conceder bênçãos a toda a população humana atual, que era de cerca de 1 bilhão, e ainda ter energia de sobra. Aliás, se quisesse, poderia até abençoar o planeta inteiro sem ficar sem energia. Nesse ponto, estando conectado a vários planetas e árvores do mundo, era praticamente impossível para ele ficar sem energia. Ele não tinha apenas Samari e Nitingali como suas árvores do mundo conectadas,
mas também a própria Terra. Ele era basicamente o dono desses 3 planetas. Capítulo 987. Um novo dia, um novo ano, uma nova geração de seres poderosos. Mas o mesmo velho Victor não mudou. 2. Nesse ponto, estando conectado a vários planetas e árvores do mundo, era praticamente impossível para ele ficar sem energia. Ele não tinha apenas Samari e Nightingale como suas árvores do mundo conectadas, mas também a própria Terra. Ele era basicamente o dono desses 3 planetas, embora houvesse uma diferença gritante entre os 3. Apenas Roshan e Amara estavam profundamente ligadas a Victor, enquanto as outras árvores do mundo tinham apenas uma conexão superficial. No entanto, era o suficiente para lhe dar muita energia. Outro evento também mereceu atenção, embora não tenha sido amplamente divulgado como o caso de Kaguya. Afinal, foi um evento recente, ocorrido há alguns dias. Evie Morert não conseguiu lidar com seu problema pessoal e acabou invocando o Rei Demônio. Exatamente como Victor esperava. Aparecendo em Akane, que parecia ainda mais destruído do que da última vez que o viu. Victor exibiu um pequeno sorriso diante do olhar chocado de Evie. Você. Quem é você? Você se esqueceu da aparência do seu amado discípulo, mestre. Evie estremeceu com a mudança na aparência de Victor. Ele ainda parecia o mesmo de antes, mas sua atmosfera geral era muito mais antiga. Agora ele tinha o ar de um pai. Uma aparição que entrou diretamente na zona de ataque de Evie, mas a mulher estava divagando. Fingindo tossir um pouco, ela perguntou: há quanto tempo você está aqui? Como esperado, você descobriu, né? É óbvio. Negociei diretamente com o diabo, então sei como o inferno distorce o tempo em comparação com outras dimensões. Bem, isso é verdade. Victor sorriu sem corrigir o mal-entendido. E então? Há quanto tempo? Um curto período de tempo. Victor respondeu sem dar muitos detalhes, algo que Evie claramente entendeu. Entendo. Podemos entrar, por favor? O sorriso de Victor se alargou, um sorriso que fez Evie estremecer com seus significados ocultos. Afinal, havia uma razão para ela estar sendo tão obediente naquele momento. A situação do seu reino era simplesmente péssima, claro, disse Victor, e então entrou no castelo. Mas ele não estava sozinho, 3 meninas caminhavam ao seu lado, cada uma delas com 120 centímetros de altura. Uma menina ruiva com chifres vermelhos, uma menina loira com chifres dourados e uma menina branca com chifres violetas. 3 menininhas que eram a cara de Violette, Saz e Ruby. Evie só agora os notou. Quem são? Ela parou de falar quando viu os chifres nas cabeças das meninas. Era óbvio que elas estavam usando apenas aqueles chifres. Elas são minhas filhas. Venha, vou apresentá-las quando estivermos em um lugar mais reservado. Certo. O cérebro de Evie meio que congelou com essa informação, e ela simplesmente respondeu inconscientemente enquanto pensava em algo. Filhas. Filhas. Como? Ele não é um dragão. O período de gestação de um dragão pode levar milhares de anos. O menor tempo registrado na história, algo que foi registrado diretamente de uma dragão fêmea, foi de 50.000 anos. Como esse homem já tem filhas? Quanto tempo se passou no inferno? A cabeça de Evie latejava com essa informação e suas implicações. Para os curiosos, no total, 2.000 anos se passaram no mundo interior de Victor, um período que parece longo para alguns, mas, na realidade, para dragões como ele, é muito curto. A prova disso é que, mesmo depois de 2.000 anos, apenas algumas de suas esposas conseguiram ter filhos. A razão para isso era simples. Apesar de o processo de procriação ter sido bastante acelerado por ele ser um progenitor e ter inúmeras divindades para esse propósito, ele ainda é um dragão, e não qualquer dragão. Ele é um dragão da mais alta ordem e poder. O mesmo pode ser aplicado às suas esposas, o que se traduz em apenas uma coisa: o período de gestação de um dragão verdadeiro é de 1.000 anos. Pode variar entre maior e menor dependendo do poder da mãe. Pelo menos isso é um fato para os filhos de Victor como progenitor. Velnora teorizou que se fosse outro macho dragão verdadeiro normal, o período seria ainda mais longo. Outra coisa que eles descobriram nesse longo período de tempo foi que era extremamente difícil compreender um conceito e evoluir a própria divindade. Mesmo para gênios monstruosos como Victor, levou anos para que ele progredisse apenas 3% em sua divindade da negatividade e 20% em sua divindade dos inícios. No mínimo,
Suas divindades menores estavam completamente dominadas. O mesmo poderia ser dito de suas divindades maiores. Apenas negatividade e inícios estavam lhe dando problemas, o que era normal, considerando que são as divindades de nível mais alto. Atualmente, Victor possui 17 divindades, sendo 5 divindades maiores e 12 divindades menores. No total, ele dominou completamente 15 divindades. Fazer tudo isso em um período de 2000 anos foi uma loucura, mesmo para os padrões de Deus. Isso só provou o quão talentoso ele é. Falando em divindades, essas são suas divindades atuais, divindades principais: guerra, dominado; destruição, dominado; sangue, dominado; negatividade, iniciante, inícios, intermediário. Cada divindade maior dominada tem a possibilidade de ir além e permitir que Victor se torne um primordial, mas alguns requisitos precisam ser atendidos, requisitos que variam de divindade para divindade. Divindades menores: assassinato, força, beleza, vingança, honra marcial, lar, família, natureza, yandere, criação, sonho e loucura, todas elas dominadas. É claro que há divindades não listadas que se enquadram no escopo de suas divindades principais de princípios e negatividade. Por exemplo, a divindade dos princípios abrangia todas as categorias de divindades relacionadas à criação da vida, ou à própria vida. Portanto, estas incluíam fertilidade, vida, amor, reprodução, sexo, etc. Tudo relacionado estava dentro dos parâmetros desta divindade. O mesmo se aplica à negatividade, exceto que esta divindade abrange todas as divindades que são energizadas pelo lado negativo. Era por isso que as duas divindades estavam dando tanto trabalho a Victor. Elas não são divindades isoladas que lidam com um assunto específico da criação. São divindades que lidam com vários âmbitos da criação, e compreendê-las completamente pode levar anos. O simples fato de lhe ter passado de alguém sem experiência na divindade da negatividade para o domínio de um iniciante foi um fato surpreendente por si só. Podem ter se passado 2000 anos no mundo interior de Victor, mas, para eles, pessoalmente, pareceu que se passaram apenas 2 anos. Eles subestimaram completamente a dificuldade de ganhar mais poder estando em um nível tão alto, sem mencionar a microgestão necessária para cuidar das esposas grávidas. A razão pela qual Victor passou 1 milênio a mais em seu mundo pessoal foi justamente por causa do longo período de gestação de suas esposas. Como um pai hiper preocupado, ele jamais deixava suas esposas se esforçarem, treinarem ou fazerem qualquer coisa durante a gravidez, o que significava que as esposas que engravidavam ficavam indisponíveis há 1 milênio, podendo apenas fazer coisas básicas, como trabalho administrativo, e algumas ficavam disponíveis por ainda mais tempo. Desta vez, foi ainda mais frustrante para Skatash e Aruna, que eram mulheres muito ativas e gostavam de treinar e ficar mais fortes. Assim que tiveram suas filhas, juraram não engravidar até que Victor encontrasse uma solução para encurtar o período de gestação. Afinal, elas estavam entre as mulheres cujas filhas levaram mais tempo para gestar, levando um total de 1670 anos para nascerem. O segundo maior período de gestação foi o das deusas Afrodite, Perséfone, Metis, Nix, Gaia e Hestia, que durou 1900 anos, seguida de perto por Velnorá, com 1950 anos. As mulheres que demoraram mais para ter filhos foram Ana e Jeanne, totalizando 1990 anos. Isso significava que quanto maior o período de gestação da mulher, mais talentosa seria sua filha. Esta afirmação é falsa. A prova disso foi a filha de Victor com Violette, que nasceu há 1000 anos e era muito talentosa. A razão pela qual o período de gestação demorou tanto foi o nível conceitual da divindade. Em outras palavras, quanto mais tempo a criança demorasse para nascer, maior a chance de nascer com o conceito divino de nível mais elevado. A prova disso foi a filha de Ana e Victor que nasceu com a divindade da realidade em seu nível mais alto, e a filha de Victor e Jeanne que adquiriu a divindade da energia em seu nível mais alto, sem mencionar que essas divindades não estavam ligadas a esse cosmos, uma peculiaridade com a qual todas as filhas de Victor nasceram. Isso foi passado para as mães quando elas nasceram também. Pode-se dizer que, por carregarem suas filhas por tanto tempo no útero, elas também se adaptaram à energia da forma pesadelo de Victor, dando-lhes assim divindades conceituais ilimitadas. Essa peculiaridade também era algo de Victor. Ao fundir sua energia de forma de pesadelo com suas divindades adquiriram aspectos fora deste cosmos.
E se eles fundissem completamente, misturando as duas energias diferentes em uma energia, todas as suas divindades dominadas iriam para o próximo nível sem que ele precisasse se tornar parte da criação como um ser primordial. A simples razão pela qual Victor não transcendeu esse limite pré-estabelecido foi para não se tornar um ser primordial desta criação. A outra razão foi que, se o fizesse, a proteção natural que seu corpo possuía se romperia, e sua existência não poderia mais ser escondida da criação. Todos os primordiais sentiriam imediatamente que ele era um deus exterior, fora desta criação, e o eliminariam ou o aprisionariam. Azatoth disse que teve muita sorte de ter sido visto pelos primordiais quando evoluiu para um deus, e que sua forma divina exterior foi confundida com seu poder caótico. Felizmente, em seu nível atual, nem mesmo os primordiais conseguiram espiar sua alma. Foi por isso que Victor também selou a maioria dos poderes de suas filhas. Doeu-lhe fazer isso, mas era necessário. Elas eram poderosas demais para seu próprio bem, como por exemplo suas filhas com Anne e Jeanne, duas meninas que podiam quebrar a criação. A filha de Jeanne tinha o potencial de interferir diretamente no domínio dos primordiais. Ela poderia simplesmente desejar que o setor X não recebesse mais energia da criação, e voilá, um setor inteiro se transformaria em poeira cósmica. Afinal, sem energia, nada pode existir. A filha de Ana conseguia tornar a realidade algo muito frágil. Ela literalmente personificava o conceito: a realidade pode ser o que eu quiser. Essas duas meninas, junto com Yogi e as filhas das deusas, especialmente a de Afrodite, eram meninas que Victor tinha que manter sob vigilância constante ou algum caos poderia acontecer. Mas é claro que elas eram apenas o extremo dos extremos. As outras meninas eram tão problemáticas quanto as três mencionadas. A filha de Violeta, por exemplo, nasceu com um temperamento terrível. Ela era uma mistura completa de Victor e Violeta, elevada à ordem mais alta. Do ponto de vista de outras pessoas, ela poderia ser descrita como uma garotinha má. Claro, esse lado mau tinha indivíduos específicos que estavam isentos de seu alcance, como seu amado pai, sua mãe e sua família. Mas todos os outros eram alvos legítimos. Nem mesmo os aliados eram poupados. Eles eram ignorados apenas porque ela não queria decepcionar seu pai, mas extras não importavam, certo? Principalmente os não aliados e aqueles que tentavam prejudicar seu pai. Vale ressaltar que Lily gostava muito dele e estava até disposta a lhe ensinar técnicas de tortura. Ela era uma garotinha sádica, má e distorcida levada ao extremo, mas ao mesmo tempo possessiva, amorosa e gentil. Porém, apenas com a família. Essa personalidade não preocupava Victor e Violette. Na verdade, eles estavam felizes por ela ter nascido como uma combinação dos dois. Claro, essa situação não duraria muito. Assim como Skata fez com ele no passado, ele os ajudaria a entender seus poderes para que, aos poucos, os controlassem. Mas essa é uma história para o futuro. Embora algumas das meninas tivessem mais de 1 milênio de idade, elas ainda eram essencialmente crianças. Ao contrário dos vampiros, a infância de um dragão era muito mais longa, mas isso só se aplicava à maturidade física. Mentalmente, elas eram como adolescentes, algumas mais inteligentes, com a mentalidade de um adulto. Afinal, Victor não deixaria suas filhas permanecerem inocentes por milênios. Elas precisavam amadurecer. Graças a essa intervenção, mesmo sendo crianças, eram muito mais inteligentes do que as crianças normais dos verdadeiros dragões. Se Victor deixasse as meninas crescerem normalmente, levaria mais de 3 milênios para que elas atingissem a idade mental de uma adolescente, e 10 milênios para que se tornassem completamente adultas mentalmente. E ele não permitiria essa fraqueza por tanto tempo. Assim que alguns deles atingiram 500 anos, ele imediatamente começou a ensiná-los pessoalmente sobre o mundo sobrenatural, fora de seu mundo pessoal, deixando o estado mental de lado. De acordo com a pesquisa de Velnora, Ruby e Aline, o período físico de uma verdadeira criança dragão é de 2.000 anos, atingindo a adolescência aos 5.000 anos e finalmente a idade adulta aos 10.000. Uma coisa que eles teorizaram foi que esse efeito era semelhante ao dos vampiros nobres, ou seja, eles se acumulariam. Portanto, teoricamente, se uma das filhas de Victor treinasse por 2.000 anos, quando seu corpo atingisse a fase da adolescência, ocorreria um boom de poder, multiplicando seu poder com base nos resultados de seu treinamento. Segundo Ruby, este era um Zenkai Boost completamente quebrado, que dependia do treinamento das meninas. Sim, as filhas de Victor eram oficialmente seres nascidos em berço de ouro. Elas simplesmente não possuíam riqueza infinita,
Com seu pai e algumas mães capazes de criar qualquer coisa, elas também tinham os melhores professores e um potencial absurdo. Para evitar que um jovem mestre arrogante nascesse entre suas filhas, Sienna, Lacus, Ruby, Pepper, Leone e várias outras mães disciplinavam as meninas com o máximo de suas habilidades. Um esforço que deixou Scatar ligeiramente surpresa. Ela nunca imaginou que veria suas filhas se engajando ativamente em um esforço comum, exceto por criarem um quarteto escarlate de irmãs tentando sugar a vida do membro de Victor. As irmãs Scarlet prontamente responderam à sua mãe. Ver um jovem mestre na mídia é divertido porque é constrangedor, e você pode curtir as reações e os tapas na cara que ele vai receber do protagonista. Mas ter meus próprios filhos com essa peculiaridade? De jeito nenhum, Ruby falou. Umu. Pepper assentiu. Isso é um grande não, disse Lacus enquanto Sienna concordava com Pepper.